Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje vamos estar passando para vocês sobre a lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, nosso cientista aí, George Simon Ohm. A gente trabalha com a abreviação Ohm. A primeira lei de Ohm, ela traz, pessoal, os conhecimentos sobre eletricidade que tenham sido ampliados pelo George Simon Ohm e continuam sendo uma lei básica da eletricidade. Então, se você vai trabalhar com eletricidade predial, industrial, eletrônica e inovação e tecnologia, você tem que saber a base da eletricidade, que é a primeira lei de Ohm. Por isso, vamos conhecê-la? É fundamental para o estudo e compreensão de todos os circuitos elétricos e eletrônicos. Então, vamos lá. Para demonstrar para vocês, de forma simples e geral, como que foi feito. Nessa determinação da primeira lei de Ohm, verifica-se as grandezas elétricas, tensão elétrica, que é dada em volts, corrente elétrica, que é dada em amperes, representado pela letra I, e resistência elétrica, que é representado pela letra R, de um circuito elétrico. Então, George Simon verificou, a partir das medições de tensão, corrente e resistência elétrica, realizadas em um circuito simples, compostos por uma fonte geradora, ok? Certo? Então, o que ele fez? Ele pegou, montou um circuito elétrico com a bateria de 9 volts. Olha o exemplo aí. Pegou um instrumento de medida, que é o amperímetro, no caso aqui, ele verificou o miliamperímetro e colocou uma resistência de 100 ohms. A resistência elétrica é dada em ohms, ok? A bateria é dada em volts. Então, colocou uma bateria de 9 volts, olha aqui a representação simbólica dela. Colocou uma resistência de 100 ohms e verificou nesse circuito elétrico que a corrente que passava era 90 mA, ou seja, muito pequena. Continuando com a experiência, o que o cientista fez? Ele pegou, deixou a mesma bateria de 9 volts e agora aumentou a resistência elétrica de 100 ohms foi para 200 ohms. Estão verificando aqui, ó, certo? Na simbologia está aqui, ó, 9 volts, ok? Que é a bateria. Nós chamamos de fonte geradora. A resistência elétrica que é dada em ohms, que foi 200 ohms. Só que olha o que aconteceu. Olha, pessoal, olha o que ele verificou aqui no circuito elétrico aqui. A corrente abaixou para 45 mA, ok? Então, já vai verificando aí. Ele aumentou a resistência, manteve a mesma bateria de 9 volts e a corrente baixou. Aí, o que ele fez? Ele pegou e aumentou novamente. Colocou uma resistência elétrica de 400 ohms. Manteve a bateria de 9 volts e ele verificou que a corrente caiu mais ainda, para 22,5 miliamperes. Aí o que o cientista verificou? Olha aqui, ó. Montou uma tabela de valores. Na primeira experiência, colocou uma resistência de 100 ohms com a bateria de 9 volts, teve a corrente de 90 miliamperes. Mantendo a bateria de 9 volts e a resistência elétrica de 200 ohms, aumentou agora, dobrou. A corrente caiu para 45 miliamperes.
Mantendo a bateria de 9 volts e aumentando a resistência de 400 ohms, a corrente caiu mais ainda, para 22,5 miliamperes. Ou seja, você notou que quanto mais aumentava a resistência, diminuía a corrente elétrica? Então, podemos concluir que o valor de corrente que circula em um circuito pode ser encontrado dividindo-se o valor de tensão aplicado pela sua resistência. Transformando esta afirmação em uma equação matemática, nós falamos que a corrente elétrica é a tensão elétrica dividido pela resistência. Com base nessa equação, vai cair aí no concurso, numa questão de prova, num exercício, em uma atividade, o que você vai responder? O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, você vai falar que a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Nossa, professor, ficou muito complicado, né? Ficou não, olha aqui, ó, falando de uma forma simples, para você entender. Significa que quanto maior é a resistência, menor é a corrente, cara legal. Ou seja, por exemplo, nas instalações elétricas das casas, lá da sua casa lá, a gente tem o fio de cobre. O fio de cobre tem uma resistência baixa. Então, ele é um condutor de eletricidade. Aí, ao contrário, quando a gente tem uma resistência alta, a gente tem um isolante. Por exemplo, eu vou fazer uma instalação elétrica lá na sua casa. Fiz uma emenda. Aí, como o cobre está exposto, o que eu utilizo? A fita isolante. A fita isolante, cara legal, tem o quê? Uma resistência elétrica alta. Aí eu pego essa fita isolante, passo lá na emenda, certo? E a partir desse momento o circuito pode até estar ligado, mas agora com a fita isolante o condutor vai estar isolado. Outro exemplo, nós temos o alumínio, que é condutor, tem a prata, a platina, certo? Na alta tensão, lá no poste da rua, pessoal, não é fio de cobre, porque o fio de cobre ele é caro, muito caro e pesado. Por isso é utilizado na instalação elétrica de alta tensão fios e cabos de alumínio, ok? Aí nós chamamos de SEP, é o Sistema Elétrico de Potência. Então, galera legal, não se esqueça, a primeira lei de Ohm é a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Ou seja, quanto maior é a resistência, menor é a corrente elétrica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Adiciona nosso canal para novidades e compartilha com seus amigos e colegas. Essa, então, foi a nossa primeira lei de Ohm. Obrigado, tchau, tchau. Tenham uma ótima semana e fica com Deus. Tchau, tchau.